Prezadíssimos irmãos, estamos nós iniciando o culto noturno de nossa igreja. Pela manhã foi presencial e agora à noite nós estamos virtualmente, né? É assim que estamos fazendo, por enquanto é necessário assim. Antes de dar início exatamente com as coisas do nosso culto, vamos lembrar que domingo que vem, 31, manhã, nós teremos a participação do pastor André Bonella, vem nos dar um testemunho da sua vitória sobre a enfermidade, e teremos também uma breve assembleia extraordinária para tratar duas questões, conforme já anunciado previamente, segundo o nosso estatuto, e também conforme conversado com o Conselho de Administração da Igreja na terça-feira 19. Feito isso, nós vamos então dar início ao nosso culto, lembrando sempre a nossa pequena oferta para o Lar Batista do Idoso. Essa vai ser uma campanha, pelo menos desse ano de 2021, porquanto a necessidade do lar é bastante grande. Com todas essas coisas em nosso coração, sejam todos bem-vindos. Vamos estabelecer em harmonia, em uma identidade, os que estão em casa, algum parente, alguém que vai assistir depois o nosso culto, mas vamos fazer dessa hora, de fato, a nossa hora de adoração ao Senhor. Não importa que esse culto chegue até você preparado, gravado, mas a intenção é de que todos estejamos unidos nessa hora de culto ao Senhor. Ou, quem vai poder ver depois, ou precisa ver depois, sinta a mesma alegria, o mesmo contentamento. Ditas essas palavras, vamos convidar o irmão Mércio Carlos Santos da Silva, para nos conduzir na oração inicial ao nosso culto. Oremos com o irmão Mércio. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, mais a oportunidade de falar com o Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que você venha abençoar o culto hoje, venha abençoar, Senhor, a mensagem, o pastor que veio trazer a mensagem, abençoar, Senhor, a tua igreja Batista em Jacarepaguá, na pessoa do pastor Elis Werneck, Senhor, e todo o corpo da igreja. Continue sendo nosso Deus, nos abençoa, Senhor, nos livra do mal, Senhor, nos dê a paz, e continue, Senhor, nos livrando deste mal, Senhor, que tem assolado o mundo, e dar-nos, Senhor, um culto abençoado. Recebe o nosso culto como um cheiro suave e agradável, Senhor, diante de Ti. Renova nossa fé em Ti, nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o nosso culto tem uma frase que se torna o foco do nosso culto, um versículo que é então, por assim dizer, o norte, a direção do nosso culto. Abra aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Romanos 16, para ler o verso 27. Paulo aos Romanos, nós vamos ler duas vezes. Diz assim, Romanos 16, 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Outra vez. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, cantemos a antífona, que é o antigo hino 8, e também o cântico em espírito e em verdade. Essas duas músicas nós elevaremos ao Senhor nessa hora, diante dessa grande verdade de estar cantando ao único Deus. Eterno Pai Supremo.
Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Depois desses dois cânticos, nós vamos ler a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios 6:20, texto que garante ou que é a base de um posicionamento doutrinário da nossa confissão. Qual é esse posicionamento doutrinário? É a respeito da salvação. O preço da redenção eterna foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Essa é a verdade que cremos, e a base é: pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20.
Passemos ao momento missionário. Boa noite, amada igreja. Tudo bem com os irmãos? Voltei, né? Depois do culto abençoado essa manhã, voltamos aqui agora e vamos falar o nosso tema e a nossa divisa da nossa campanha de missões mundiais. Estamos em guerra, amados, estamos em luta, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Vamos falar o nosso tema e a nossa divisa, depois vou dar algumas informações para os irmãos. Vamos lá? Nosso tema: viva o poder de transformar. A nossa divisa em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, amados, esse espírito está em nós. Esse espírito o Senhor colocou em nós. A igreja viva do Senhor. Vamos seguir em frente com ousadia, com determinação, para a gente principalmente atingir o nosso alvo, né? Quero lembrar os números da campanha, né? Nós hoje temos 13 irmãos que fizeram um alvo comigo de R$3.500. R$3.500 está o nosso alvo. Eu pretendo pelo menos chegar ao alvo de 13, 14 mil e a gente atingir aqueles 21 mil lá que a gente atingiu, 22 mil que a gente atingiu lá em outubro com missões nacionais. Quero lembrar que são 85 países onde 2.101 missionários trabalham. Precisam das nossas ofertas, precisam das nossas orações. Então vamos juntos, amado. Meu número, 988010636. Vou repetir, 988010636. Você pode me ligar também, você manda para o meu WhatsApp, nesse número, ou você pode me ligar, ou você pode, durante a semana, deixar lá com o irmão Daniel, com o pastor Eduardo também, que eles vão reportar para mim qual é o valor. Basta só você me mandar e você dizer o valor do seu alvo. Não precisa me dizer em quantas vezes você vai parcelar o seu alvo. Isso é você com o Senhor, né? É direto do seu coração, junto ao coração de Deus. É um desafio próprio de cada um de nós. Eu sei que é com sacrifício, eu sei que é com luta, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Nossas ofertas vão até o dia 11 de abril, que é o segundo domingo do mês de abril. Tá certo? Então eu conto com você, eu aguardo o seu alvo, manda para mim pelo seu WhatsApp, pode me ligar e pode deixar lá na igreja. Tá bom? O Senhor continue abençoando, uma excelente semana de saúde, de paz, de vitórias sobre as lutas, na certeza que o nosso Deus é conosco a cada dia. Muito obrigado, um bom culto a todos.
Senhor Deus e Pai amado, nós exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, e damos glórias por mais uma vez o Senhor nos receber em Tua presença, Pai, para Te prestarmos um culto. Ó Senhor, e nesta noite, neste momento em que os Teus servos, Pai, vêm devolver ao Senhor, porque tudo que temos, Pai, Te pertence. Nós somos Teus mordomos, Pai. Tudo que o Senhor nos permitiu ter, tudo que temos, enfim, Senhor, Te pertence. Nós, com muita alegria, com muito contentamento, Te devolvemos o dízimo, Senhor, como está na Tua palavra. E o Senhor ainda nos desafia para que façamos prova do Senhor. E temos feito, e o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós Te agradecemos, ó Pai, por Tua graça, por Tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente pela salvação que nos deu através de Jesus Cristo. Ó Senhor, que cada irmão que teve o privilégio nesta hora de participar com esta porção que o Senhor tem dado a cada um dos Teus servos, Pai, que fielmente nós devolvemos a Ti. E nós Te agradecemos pelo emprego, Te agradecemos pela alimentação que não tem faltado em nossas mesas, e Te suplicamos nesta hora, Pai, que aqueles irmãos que estão desempregados, que possam também voltar ao trabalho, para poderem participar desta bênção, Pai, que é participar do Teu reino com nossos dízimos e nossas ofertas. Recebe, Pai, a nossa oferta nesta noite, porque é com muita alegria que nós fazemos e devolvemos a Ti. Continue conosco, continue recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Fica, pois, conosco, ainda Te suplicamos as Tuas bênçãos sobre a família pastoral, Pastor Elias, Irmã Graça e Irmã Matilde. Abençoa a vida dos Teus servos e toda a membresia da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. É a oração que Te fazemos, Te pedimos perdão pelos pecados e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sim, tá bom, ok. Ah, como? A ligação caiu. Às vezes, né, isso acontece, a gente tem que, ligar de novo, mas eu não posso ligar não, que eu tenho que falar com vocês. Quem fez tu agora foi a Nath, mas às vezes isso acontece de verdade, a ligação cai. Ou a gente não pode atender. A Nath está com meu celular, se alguém me ligar agora, eu não vou poder atender, porque eu estou gravando, não é isso? Falando, né, com alguém pelo telefone, sem se comunicar. Mas tem uma pessoa que a gente pode falar, que não, a ligação não vai cair. E também está sempre pronta a nos escutar. Deus, e através do quê? Da oração. Vocês lembram da nossa almofadinha? Crianças também oram? Sim, crianças também oram. Crianças também podem ter intimidade com Deus. Sabe o que é isso? Sabe aquele amiguinho que você está sempre conversando com ele, sempre juntinho dele? Então, você pode também fazer isso com Deus, sempre. Ter essa intimidade com Deus. E Deus quer isso. E Deus gosta disso. Intimidade. Ter relacionamento com Ele. Conversar com Ele. Ele gosta disso, tanto que a palavra dele diz também que você pode pedir para Ele, que Ele vai ouvir a sua oração e vai fazer aquilo que você pedir.Sim. Isso é lógico se ele achar que é bom para você. Se for bom, com certeza ele vai fazer. A gente também pode fazer uma coisa, pedir a Deus ajuda para falar com as outras pessoas sobre Jesus. Falar sobre Deus para as outras pessoas. Às vezes a gente pensa assim, não vou conseguir. Mas a gente consegue se a gente pedir a Deus para nos ajudar a falar. A gente também pode, sabe o quê? Orar pelas outras pessoas. Mas aí eu vou orar só pelos meus amigos. Não é isso que a palavra de Deus está falando, não. A palavra de Deus diz que você deve orar até por aquelas pessoas que não gostam de você. Aquele amiguinho não gosta de mim. Eu vou orar por ele? Sim, eu vou orar por ele. Deus diz para eu orar por esse meu amiguinho. Mas quando eu estiver falando com Deus, eu posso falar com Deus de qualquer maneira. Não, correndo pela casa. Vou estar correndo pela casa. Deus! Não, eu preciso ter reverência. Respeito para falar com Deus.
Eu preciso também ser sincero. Não adianta eu querer falar uma coisa que não é verdade. Não, eu tenho que ter sinceridade para falar com Deus. Eu preciso ser submisso a Deus. Submisso? Sim, porque muitas vezes Deus não vai responder naquele momento, mas eu preciso confiar que Deus vai fazer o melhor para mim e eu preciso orar fervorosamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vai receber a resposta naquele momento e Deus quer que a gente continue orando, continue conversando com Ele, porque Ele tem o melhor, com certeza. Meus amados irmãos, para a entrega da mensagem desta noite, nós trazemos novamente o irmão Donato Farinelli de Souza. Irmão Donato, depois de terminar o seu curso regular de teologia, está buscando um mestrado nessa área de teologia no Seminário Batista do Paraná e nesses dias está inclusive envolvido com esse trabalho, mas está cumprindo a sua escala, fala nessa noite à nossa igreja e com certeza fala da parte de Deus para o nosso coração. Ele é casado com a irmã Andressa, aqui na igreja tem ajudado em algumas coisas, algumas atividades, e agora ele é o nosso relator do Comitê de Evangelismo e Missões, e juntamente com ele mais 6 outros irmãos, são 7 comitês que a igreja tem, e o Donato é o líder do Comitê de Evangelismo e Missões. Na dependência de Deus, em oração, acompanhamos a mensagem que Deus já colocou no coração do irmão Donato para o nosso coração. Irmão Donato, com a palavra. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus possa falar aos nossos corações essa noite. É uma honra estar aqui compartilhando com cada um de vocês o que Deus colocou no meu coração, a sua palavra, o seu evangelho, e que ao final da pregação, ao final do nosso culto, possamos sair daqui fortalecidos com seus ensinamentos. E te convido, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, versículos de 5 a 10. Atos, capítulo 12, versículos 5 a 10. Iremos falar nessa noite sobre uma igreja que ora fervorosamente. E Lucas traz um texto, uma narrativa de um fato que aconteceu com o apóstolo Pedro, que no versículo 5 ele começa: e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro do Pedro e acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram pela rua e de repente o anjo foi embora. Então podemos ver, meu irmão e minha irmã, que a igreja, naquele momento da angústia deles e do problema que o apóstolo Pedro se encontrava de ter sido preso de forma equivocada, né? Mas que, segundo Herodes, ele estava fazendo algo de errado, a igreja teve uma ação. E qual foi a ação da igreja? Orar fervorosamente. E qual foi a reação do Senhor? Ouvir o clamor da sua igreja. Então, a oração é a maior força que atua na terra, trazendo consigo um dos principais propósitos, que é unir a fraqueza humana à onipotência de Deus. Sendo Deus soberano, lhe permite intervir na história por meio da oração em favor do seu povo. E dessa forma, durante todo o
percorrer da história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a palavra de Deus nos apresenta alguns relatos de que quando pensamos em uma igreja que ora fervorosamente, em busca de cura, libertação, justiça, avivamento, somos remetidos a alguns fatos que nos inspiram a fazermos mais como igreja. E como nós acabamos de ler agora a palavra de Deus, a igreja orava fervorosamente pela libertação do apóstolo Pedro, o qual foi preso injustamente por Herodes. Encontrava-se sob um forte esquema de segurança, sendo guardado e aguardado o período da Páscoa para ele ser executado. Porém, de forma sobrenatural, Pedro foi colocado em liberdade por um anjo do Senhor, o qual o conduziu portão afora. E pela oração, Deus faz grandes livramentos. O seu povo, como foi o caso do povo de Israel, que se encontrava há mais de 3 séculos debaixo do jugo da escravidão no Egito, sendo humilhados, açoitados, passando por diversas privações. Porém, o povo se uniu em uma só voz, clamaram ao Senhor e o Senhor os libertou. Pela oração, Deus cura os enfermos, pois o Senhor tem poder para curar as nossas iniquidades e sarar todas as enfermidades, assim como Jesus o fez em seu ministério terreno. Levantou paralíticos, curou cegos e purificou leprosos. Assim, hoje Ele cura em respostas às nossas orações. E eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, que após essa breve introdução, falar sobre alguns pontos pertinentes à oração. E o primeiro ponto é: o que é uma oração? Segundo um dos maiores pregadores de todos os tempos, um pastor batista chamado Charles Spurgeon, nos apresenta de forma cirúrgica a definição do que é uma oração. E ele diz: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar. Não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo uma das melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e o seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo o Altíssimo, o nosso Deus. A oração é a junção de 2 corações, homem e Deus. A oração é desenvolver um relacionamento de amor e intimidade. A oração é uma via de mão dupla, onde nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. A oração de uma pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento, em particular ou em público, inclui alguns itens, que são confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. E a oração, para ser atendida, ela requer purificação, fé, vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, porque nem sempre o que desejamos é a vontade do Senhor, nem sempre o que colocamos nas nossas orações como uma petição está alinhado com a vontade de Deus. E precisamos estar preparados para entendermos que o sim ou o não cabe a Ele. E nós precisamos estar conscientes de que o caminho que iremos seguir será alinhado com a sua vontade, com a sua decisão. Espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. E Jesus vai um pouquinho mais além com o conceito de oração, que ele diz que a melhor oração, ou seja, a melhor forma de orarmos é em particular. Pois a oração particular é o teste da nossa sinceridade, é um indicador da nossa espiritualidade e o principal meio de crescimento na graça.
É o momento de intimidade entre o pai e o filho. A oração em particular tem tanto poder e é tão importante para a nossa vida espiritual que é onde mais sofremos ataques. O inferno sabe que atacando o nosso momento particular de de oração, ele vai tentar de todas as formas nos impedir, porque ele sabe que nos impedindo de orar, nós não conseguiremos ser bem-sucedidos e falharemos em todos os outros pontos da nossa vida espiritual. É o momento que, quando entramos em nosso quarto para orarmos, vem sono, telefone toca, campainha, interfone, enfim, são várias coisas que acontecem que acaba te dispersando daquele momento tão precioso na nossa vida cristã, que é orarmos e estarmos ali, sendo acolhidos e ouvidos pelo nosso Pai. O quarto é onde as nossas forças são renovadas, a fé é despertada e as graças são reavivadas. Por isso é fundamental para a vida do cristão criar este hábito de se retirar para algum lugar livre de perturbações e distrações. Era o que Jesus fazia. Jesus se afastava das multidões e ia orar. Jesus se afastava dos apóstolos e ia orar. E é um belo exemplo que nós temos que seguir como cristão. Precisamos separar momentos no nosso dia para estarmos próximos a Ele. E esse momento de privacidade, esse momento de particular, de secreto, é o momento em onde nós precisamos nos despir do nosso mosaico carnal e ao adorarmos em espírito e em verdade, ouvirmos a sua voz, sentirmos o tocar de um pai apaixonado pelo seu filho. Um dos melhores exemplos que nós podemos ter como referência de momentos de oração é do profeta Daniel, que mesmo diante de tudo aquilo que ele vivia dentro da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, com idolatria, luxúria, inveja, enfim, vários fatores que o cercavam, nada disso aqui que acontecia naquele momento, dentro do reinado, nada disso interferia no momento de oração de Daniel. Ele orava 3 vezes por dia e nada disso o atrapalhou, nem mesmo um decreto que foi promulgado na época de quem orasse a outro Deus seria executado. Nem isso impediu Daniel de continuar suas orações ao Senhor. Jesus também nos ensina que devemos orar como igreja e interceder pelos nossos pecados, pelos enfermos, pela congregação. Em Mateus 18, 20, Jesus diz: porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E um segundo ponto, por que devemos orar? Em Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 10, Jesus nos encoraja a oração. E diz: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração é algo vital para a vida do cristão e da igreja, onde diante dele podemos colocar todas as nossas petições. Quando a oração é feita de coração, ela é cheia de gratidão, exalta a soberania do Senhor e inclui a intercessão pela vida de outras pessoas. Sim, devemos orar pelos não crentes, pois a nossa oração prepara os seus corações, ou seja, prepara o coração do não crente para receber a verdade, para receber a palavra do Senhor. Sabe aquele amigo nosso do trabalho, que nem sempre ele está bem-humorado? Ele precisa de oração. Nosso vizinho de porta. E esse poder não é nosso, meus irmãos, mas do Senhor, que nos ouve e se inclina para nós quando derramamos nosso coração pela vida de alguém. Devemos também orar pelos nossos inimigos. É difícil? Muito. Mas precisamos exercitar, porque é assim que Jesus nos ensina.
Em Mateus 5,44, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar quem nos ama é fácil. Nós precisamos exercitar o que Jesus nos ensina. Não coloquemos diante do Senhor somente as nossas necessidades, mas tenhamos em mente a responsabilidade de orarmos como igreja pelos perdidos, pelos cativos, pelos enfermos, pelas famílias, pelos nossos irmãos em Cristo, pelo nosso pastor, pela nossa congregação, com um coração grato e sabedor de que Deus nos ouve e nos responde. Não há motivo para termos reserva ou timidez na confissão quando estamos orando a Deus. Tiago, irmão de Jesus, em sua epístola, capítulo 5, versículo 14 a 16, ele faz uma citação muito interessante. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nossa condição de cristão é testada pela nossa vida de oração. Não desmerecendo o entendimento e o conhecimento que nós adquirimos, porém a oração ela é o principal pilar na vida do crente e na vida da igreja. A igreja orava pela libertação de Pedro, e Pedro foi liberto. Deus ouviu o clamor da igreja. O pastor Billy Graham, em uma de suas pregações, ele cita: para levar as nações a se colocarem de pé novamente, precisamos ficar de joelho. E é muito interessante essa colocação do pastor Billy Graham, porque a nossa sociedade hoje está não só a nossa sociedade no Brasil, mas no mundo como um todo, as divergências que estão ocorrendo entre lado A, lado B, lado C, partido A, partido B. E às vezes na nossa intelectualidade humana, tecemos comentários positivos ou negativos. Somos humanos? Podemos fazer isso? Sim, faz parte, a gente tem que debater, dialogar. Mas nada pode ir além de algo a denigrir. Pelo contrário, precisamos deixar se sobrepor o nosso caráter cristão. Ele tem que estar acima da nossa visão humana. Nós, como igrejas, precisamos orar pelos líderes do nosso país, em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal. Comentários podem ser tecidos, sim, mas nós, como cristãos, nós, como igrejas, precisamos orar. Aquela pessoa que está no seu cargo de gestor, ele precisa ser tocado pelo poder de Deus, ele precisa ser transformado pela palavra do Senhor, porque à medida que oramos pelos nossos líderes, automaticamente o que acontecer de benéfico, automaticamente o que Deus fizer na vida dele vai ser benéfico para o povo. Já temos um povo sofrido que carece de muitas orações. A igreja precisa estar comprometida com a oração, pois é um dos principais pilares de sustentação da obra e de todos os seus membros. A oração prepara o coração de uma geração descrente. A oração capacita o crente para a obra. E é um ponto importante: qualquer coisa que viermos a fazer para o Senhor, precisamos da oração. Ela nos fortalece, ela nos dá entendimento e discernimento. Seja o ato mais simples, a missão mais simples que esteja sendo executada dentro da igreja. Seja até abrir uma porta e fechar para os seus irmãos passarem. O que está sendo feito ali naquele momento não é para o pastor da igreja,
não é para o seu líder de ministério, é para Deus. A igreja é do Senhor, por isso precisamos estar alicerçados na oração para tudo que nós formos fazer. A oração consegue o poder para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é um privilégio somente de um líder ou de um pastor. Todos nós cristãos precisamos ter, debaixo de oração, a condição de falar da palavra do Senhor para o próximo. Muitas das vezes estamos num momento informal, fora a igreja, e precisamos, de repente, numa conversa outra ali com uma pessoa não crente na rua, falar sobre Jesus, falar sobre a sua palavra, sobre a sua verdade. E são momentos que ali você tem, às vezes, alguns segundos para fazer uma oração ali, mentalmente, pedindo que Deus o capacite a falar sobre ele para aquela pessoa. E o terceiro ponto, meus irmãos, como devemos orar? Devemos orar reverentemente, apresentando a nossa oração. Como diz a palavra do Senhor, apresento a Ti a minha oração. Devemos orar sinceramente. Os desejos dos nossos corações motivam e correspondem às petições que apresentamos. Devemos orar submissamente à glória de Deus, que seja feita conforme a Tua vontade. Devemos orar confiadamente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Devemos orar fervorosamente. O Salmo 119, versículo 58 diz: imploro de todo o coração a Tua graça. E como nós falamos no início da mensagem, a passagem em Atos nos mostra ação e reação. A ação da igreja, a ação do cristão orando fervorosamente e a reação do nosso Senhor. E o quarto e último ponto é: qual o resultado das nossas orações? Ação e reação. O capítulo 10, versículo 12 do profeta Daniel nos mostra o resultado quando oramos com temor e adoração. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim respostas a ela. É impressionante que quanto mais nos aproximamos de Deus em nossas orações, mais o Senhor se revela. E assim é desde a época dos antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, entre outros. Quanto mais se aproximavam em oração ao Senhor, mais o Senhor se revelava. Mais eles eram ousados. E mais Deus se mostrava um Pai amoroso, um Pai que cuida. E podemos perceber isso com o profeta Jonas, que diante da angústia clamou ao Senhor. Em Jonas 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e ao seu Deus. E ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. A oração nos prepara e nos capacita para pregar o Evangelho. Nos concede poder para falarmos a verdade do Deus Altíssimo. Nos fortalece, derruba barreiras, faz o sobrenatural acontecer. A oração e a palavra precisam caminhar juntas. De modo que não baste apenas conhecer a Deus, é preciso ter intimidade. E o apóstolo Paulo fala que as suas palavras e a sua pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele sabia que tudo que acontecia,
que tudo que ele fazia e tudo que ele recebia de resposta, nada dependia dele, mas sim do Senhor. E Lucas fala no livro de Atos, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, sobre Cornélio, que ele diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, as orações de Cornélio subiram como oferta memorial diante do Senhor. Eu concluo, meu irmão e minha irmã, que não podemos abrir mão de uma vida de oração. Que nós, como igreja, corpo de Cristo, nos despertemos para a oração e de forma humilde, fervorosa, perseverante, que as torrentes do Espírito Santo caiam sobre nós, trazendo restauração para a igreja e salvação para os perdidos. E muitas das vezes, por mais desesperador que seja o nosso caso, por mais difícil que seja a nossa luta, maior é a nossa necessidade de orar. Porque as circunstâncias, o que elas querem é nos envolver de tal forma que nos enfraqueça, que não tenhamos força para orarmos. E é justamente nesse momento que a gente precisa buscar força lá do fundo e tirar esse momento de oração. A graça em nós está fraca, e a contínua negligência em orar a fará ainda mais fraca. Então, quanto mais oramos, mais nos fortalecemos espiritualmente. Quanto menos oramos, a graça que está em nós, ela vai enfraquecendo. Se as nossas corrupções são fortes, a omissão em orar ainda fará mais forte. Precisamos ser fortes, não podemos desanimar e nem esmorecer. Na nossa vida de oração, precisamos estar constantemente nos aproximando do Senhor, para que Ele possa sempre estar ao nosso lado, nos ouvindo, cuidando de cada um de nós. E eu encerro, meu irmão, minha irmã, com uma oração que era feita pelos puritanos no século XVIII, que quando no momento de estudo eu achei ela muito pertinente a tudo isso que nós falamos até agora, da nossa vida como cristão em oração, da igreja, do corpo de Cristo, quando se reúne em oração, que diz: ó Deus que escutas, por mim, por minha alma, corpo, filhos, família e igreja, ensina-me a viver pela oração, bem como por tua providência. Dá-me um coração moldável à tua vontade, para que eu possa viver em oração e te honrar, estando livre do mal que conheço e do que ignoro. Ajuda-me a ver o pecado que acompanha tudo o que faço e o bem de tudo que eu possa extrair. Dá-me a saber que a obra da oração é levar a minha vontade à tua vontade, e que sem isso é tolice orar. Tentar adequar tua vontade à minha é dar ordem a Cristo. Colocar-me acima dele e ser mais sábio do que ele, este é o meu pecado e soberba. Somente posso orar bem quando eu faço de acordo com o teu preceito e a tua promessa, do modo que te agrada, segundo a tua vontade. Quando me ordenas a orar, por perdão, paz, quebrantamento, é porque deseja dar-me aquilo que ordenas, para a tua glória e para o teu próprio bem.
Ajuda-me a não somente desejar pequenas coisas, mas com santa ousadia desejar grandes coisas para o teu povo e para mim mesmo, a fim de que possamos viver para demonstrar a tua glória. Ensina-me, que é sábio para mim, orar por tudo o que tenho, voluntariamente, por amor, não por necessidade. Que eu possa vir a ti a qualquer tempo, derramar minhas justas necessidades a ti. Que o meu grande pecado resida em eu não tomar gosto pelos teus caminhos. Que a lembrança desta verdade seja um caminho para o senso da tua presença. Que em mim não haja ira maior do que a de ser governado por minhas próprias concupiscências para os meus fins. Meu irmão e minha irmã, te convido nesse momento a colocar todo o seu coração nas suas orações diárias, pelos irmãos da sua igreja, pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo nosso país, pela nossa sociedade que está tão sofrida, que as nossas orações em conjunto, em uma só voz, chega ao trono do nosso Senhor e que Ele possa nos ouvir e atender o nosso clamor. Que tenhamos toda uma noite de domingo abençoada e uma semana repleta de saúde e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Depois de ouvi-lo, nós vamos cantar Nome que inspira o meu louvor. Uma bela expressão de louvor, uma bela poesia. Cantemos, dando então sequência à palavra do nosso irmão Donato aos nossos corações. Nome que inspira meu louvor. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. Um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver. Conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Chegando ao final do nosso culto, pesarosos porque nos distanciaremos, até quarta-feira, mas satisfeitos porque podemos louvar ao Senhor, podemos honrá-lo, podemos dignificá-lo. Nós vamos agora acompanhar a oração final deste culto,
Que Deus dê a todos uma semana abençoada, feliz, e estejamos juntos quarta-feira, quando, para estudar a palavra de Deus, estaremos aqui novamente. Deus nos ajude. Seguindo o que eu tenho feito às quartas-feiras, quando sou eu que falo, eu vou estar tratando de mais alguém do Antigo Testamento. Nós vamos, nessa ocasião, tratar de uma palavra muito forte que foi dada por Caim a Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? Nós já falamos de Adão, falamos da Eva, agora vamos falar de Caim e Abel, seguindo o curso da história. Mas que Deus nos abençoe, até quarta-feira estaremos juntos e depois oraremos com a bênção araônica. Oremos, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta grande oportunidade de, junto com os nossos irmãos, apesar da distância, podermos te louvar, podermos, em comunhão, Senhor, falar contigo, ouvir a tua voz, ouvir a tua mensagem, saber que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossas vidas, que o Senhor cuida de nós em todas as etapas e com todas as dificuldades que esse mundo nos apresenta. Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana, que seja uma semana de graça, uma semana segundo a tua vontade, que nós possamos te buscar, que nós possamos ouvir a tua voz mais uma vez, falar com os nossos amigos e irmãos da grande bênção que é te servir, testemunhar em todo lugar onde formos, Pai. Que o Senhor desde já cuide das nossas vidas, tirando de nós qualquer maldade, qualquer empecilho de te servir, e que nós possamos ser bênção na vida das pessoas que estiverem em nosso caminho. Cuida da tua igreja, abençoe, Senhor, o pastor da tua igreja, os líderes, que o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor, cada dificuldade dos membros dessa igreja e daqueles que te buscam, Senhor, orientando, dando a palavra de vitória, fazendo com que cada um de nós, Senhor, possamos ser luz onde quer que passarmos. Isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, leiamos a bênção do Senhor para o seu povo e para nós que somos hoje o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Você está assistindo PIB Informa. Quarta, dia 27. A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias, que tratará das lições de Caim e Abel. Convocação. O pastor Elias Werneck, presidente de nossa igreja, convoca a igreja para a realização de Assembleia Extraordinária no domingo 31 de janeiro, às 18h30, pela plataforma Zoom, para tratar da seguinte pauta: 1. Ouvir parecer sobre uma possível bolsa de estudos. 2. Possível convite a ministro de Juventude. Explicação. Era nosso desejo realizar essa assembleia presencial e online, mas fomos orientados pelo nosso comitê de comunicações a aguardar um pouco mais. Desenvolveremos treinamento com a equipe para a próxima assembleia. Convite. O pastor Elias convida os irmãos para uma experiência de oração, dia 7 de fevereiro, retorno experimental do nosso Manhã com Deus. De modo virtual, vamos nos reunir nesse dia, das 7 às 8 horas, pela plataforma Zoom. Esperamos um bom número de participantes. Testemunho. Dia 31, no culto da manhã, receberemos a visita do pastor André Bonella e família para a mensagem e testemunho da sua experiência de vitória na luta contra a Covid-19. Lar Batista do Idoso. Nossa campanha continua. Destine uma oferta de apoio a esse empreendimento da Convenção Batista Carioca. Agradecemos aos que já estão apoiando. Pedidos de oração. A irmã Diva Paiva comunica o falecimento do seu esposo, Henrique Paiva, ocorrido ontem, e sua cremação hoje às 10 horas. Ela agradece nossas orações e está convicta de que ele morreu com Jesus no coração. Maria Marquesa Dias continua no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá. Seu estado inspira cuidados. A família tem estado aflita em razão das restrições para visitação. Não é Covid-19. Este foi o PIB Informa. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org.
Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.